O nosso tema de hoje é a preguiça. A preguiça é a pouca disposição para trabalhar, mas podemos estender esse conceito, a pouca disposição para pensar e também para agir. Não tem pessoas que se recusam a aprender qualquer coisa, não querem pensar. Eu não preciso aprender nada. São pessoas que têm o cérebro mumificado. E os preguiçosos sempre têm vontade de fazer alguma coisa. O trabalho foi um castigo dado por Deus aos homens por uma desobediência. Você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Só que o preguiçoso acha que tem que ganhar o pão com o suor do rosto dos outros. Ele não faz nada e vive às custas de alguém. A palavra trabalho, na sua origem, meio do latim, se chama tripalio. Tri, que vem três, e palio, paus, 3 pedaços de paus. Era um instrumento de tortura, então trabalho era um castigo, não era uma coisa valorizada como é atualmente. Na Grécia Antiga, a elite se ocupava só da filosofia, da política e das artes, e quem trabalhava na época eram apenas os escravos. A característica básica do preguiçoso é sempre adiar as coisas. Eu tenho vontade de fazer isso, mas vou deixar para amanhã, vou deixar para depois de amanhã. Está sempre empurrando com a barriga e não fazendo nada. É como se sentissem imobilizadas. A preguiça, de certa forma, como disse o poeta Mário Quintana, é a mãe do progresso. Se os homens não tivessem preguiça de andar, não teriam inventado a roda. Se não tivesse preguiça de se abanar, não teria inventado ventilador, ar-condicionado e assim por diante. A preguiça, de certo ponto, é um grande estimulante. E ninguém tem uma preguiça global, isso é interessante frisar. Uma pessoa que tem a preguiça seja preguiçosa, ela não queria fazer nada nunca o tempo todo. Ninguém é assim. Se alguém for assim, é doente, não é preguiçoso. A nossa preguiça é seletiva. Nós fazemos coisas que gostamos e não queremos fazer as coisas que não gostamos. Tem gente que detesta trabalhar, mas tem uma disposição enorme, por exemplo, para pular carnaval. Você fala, como é que essa pessoa é assim? No trabalho é uma mosca morta. Preguiça para trabalhar, mas para pular carnaval está num espírito bem baiano na terra. Quando nós não gostamos de alguma coisa, por exemplo, do trabalho, nós ficamos numa expectativa desejante. Aquele trabalhador que se sente aprisionado, sofrendo lá com instrumentos de tortura tripalho, ele quer próximo fim de semana, quando é o próximo feriadão, quando são minhas férias, quando será a minha aposentadoria. Ele quer tudo, menos trabalhar. O oposto da preguiça é a diligência, é você entrar em ação, você fazer as coisas, mas não significa se matar de trabalhar. Significa trabalhar nas proporções razoáveis. O descanso é uma parte integrante do trabalho, porque você descansando, você renova suas energias para trabalhar. Então aquelas pessoas que são viciadas em trabalho sofrem de algum tipo de distúrbio, um vício de trabalho, uma espécie de compulsão. Não conseguem se desligar do trabalho. A vida, o equilíbrio está no meio, nem muito para lá, nem muito para cá. O Benjamin Franklin, o presidente americano, filósofo também, ele disse que a preguiça anda tão devagar que a miséria logo a alcança. E para encerrar, eu queria contar uma historinha. O sujeito estava na rua num sol enorme, aquele sol abrasador, quebrando pedra com a marreta. Ele olha numa casa em frente, tinha um sujeito na sombra, na varanda, deitado na rede. Aí o trabalhador não aguenta, diz lá para o sujeito da rede: rapaz, você não sabe que a preguiça é um pecado? Aí o da rede diz: a inveja também.